lembro quando era jovem, eu tinha um irmão, né, já falecido, 11 anos mais velho que eu. Quando eu nasci, ele já tinha 11 anos, e uma das maiores preocupações que os pais tinham, isso na minha infância, né, acompanhando 11 anos meu irmão pela frente, o que que aconteceu? Eu via que a principal preocupação dos pais da nossa época, da década de 50, da década de 60, a maior preocupação dos pais não eram as drogas, porque as drogas praticamente não existiam. Numa cidade pequena do interior, você tinha o quê? Duas, três pessoas, uma era viciada em morfina, por causa de alguma dor, alguma coisa, outro em heroína, porque talvez deve ter, mas não existia maconha, não existia cocaína, não existia esse tipo de preocupação. E os pais se preocupavam, em primeiro lugar, nem com a bebida. Porque a bebida também, os pais, toma um golinho aí, todas as crianças do interior, toma um golinho de vinho, né? Põe o dedo na coisa, a criança estava chupando o bico, chuchava o bico na cachaça e põe na boca da criança. Nunca se preocuparam muito com a bebida. Uma das principais preocupações dos pais naquela época era o jogo de azar. As pessoas perdiam casas, perdiam fazendas com o jogo. E eu lembro que o meu pai ia atrás do meu irmão. Cadê o meu irmão? Cadê o seu? Cadê? Falava para minha mãe, cadê o meu filho? Saía correndo, ia para a rua, ia lá no lugar que tinha jogo de sinuca, porque jogava dinheiro. Meu pai queria dar paulada, trazia pela orelha, porque era o medo do vício do jogo. Era terrível naquela época. E hoje nem se fala, né? Inclusive, eu estou fazendo um texto, né, que vai sair logo aí na internet, que é O Inimigo Está Ganhando a Guerra, que fala sobre as drogas, que fala sobre os pais com relação aos filhos que estão indo para a rua. Mas uma coisa muito importante, a gente tem visto isso com nossa consultoria, vários pais, muitos pais, que falam assim, eu não sei o que está acontecendo, meus filhos não saem do quarto, fica na internet, não tem vida social. O que você falaria nisso? Fala para o pessoal, fala para as pessoas isso. O que você interpreta isso para ajudar os pais nesse sentido, né? Eu não sou uma especialista em criança, mas não precisa ser para entender essa situação. Primeiro que é um tema extremamente atual e extremamente importante. A geração de hoje é a geração tecnológica, né? Onde ela é colocada, ela é incentivada pela tecnologia, internet, as mídias, e aí a criança cria aquele vínculo com aquela tecnologia. E o que acontece? Os pais hoje, muito profissionalizados na questão de carreira, de tudo isso, também estão envolvidos com isso, acabam também se envolvendo com outras coisas, e aí não há aquele incentivo para as atividades de grupo, atividades sociais. E o que acontece? Quando a criança sai do computador e ela vai se relacionar no social com os outros amiguinhos, o que acontece? Tem algumas exigências mesmo, né, de posturas, por exemplo, o social, a empatia, a tolerância, né? E aí o que acontece? As crianças não estão trabalhando isso nelas. As relações sociais, as concessões, o espaço delas no grupo. Então, o que acontece? Quando elas vão e não se sentem legitimadas, ou há uma agressão em relação a isso, ou elas têm dificuldade com isso, o que acontece? Elas imediatamente retornam ao isolamento, não é? Onde ali não há um questionamento, não há uma exigência de posturas que o social exige. Aí se torna um círculo vicioso. Então, o que acontece? Isso é mal da geração mesmo, né? Dessa geração. Então, o que acontece? Os pais hoje também estão sendo muito exigidos profissionalmente, financeiramente, os valores, é toda uma mudança, também acabam tendo dificuldade na percepção e como lidar com isso.
Então, o que que é importante para uma criança, né, nesse momento? Os pais, né, atentos, né? Hã, eu vou aproveitar e falar um pouquinho aí dos pais espirituais, não é? Mas o que que é importante? Incentivar essa criança a ter uma atividade social, uma atividade em grupo, ir lá ter uma atividade, um esporte, uma área esportiva que envolva o grupo, não sozinho o tênis, por exemplo, que dá muita disciplina e tal, mas não trabalha o social. Fortalecer na criança a autoestima. Por quê? Os pais de hoje, a geração de hoje, não a nossa, né, a geração, nossos filhos, vamos dizer assim, são pais, vieram serem pais espirituais. Não vieram ser pais terrenos só. Os pais terrenos foram os nossos também. Agora, os pais espirituais, eles têm uma missão muito importante com as crianças, com a nova geração, que são de crianças e outra, essas crianças são da nova era. O DNA, eu falo que já é alterado, eu falo que são cérebrozinhos meio de ETs, né? Que pensam diferente, funcionam diferente, e nós estamos aí, a geração, se adaptando um pouquinho para conhecer esses seres da nova era, não é? E os pais espirituais, eles têm uma missão muito importante, que não é justificar a sombra dos filhos, não é proteger das situações da vida, mas ao contrário. Os pais espirituais, eles vêm ajudar os filhos a reconhecerem as fragilidades, as sombras, os medos, não é? Ajudarem a reconhecer e ajudarem a criança a superar esses pontos de fragilidade. Onde o papel do pai, ele é o direcionador do filho. E ele vem brincar com o filho, ele direciona o filho e ele brinca com o filho. O papel da mãe é colocar regras, ordem, limites, responsabilidades, responsabilidades dentro de casa, responsabilidades de horário, responsabilidades sociais, as regras, as responsabilidades, a ordem divina é a mãe que coloca, né? Quantas horas fica numa internet, quantas horas fica numa televisão, qual a responsabilidade com a casa, responsabilidades sociais, e fortalece a autoestima. Então, esse é o papel da mãe e esse é o papel do pai. O que que acontece? A própria geração dos pais, né, dessas crianças, né, é uma geração que está intermediária, né, entre terceira e quinta dimensão. Então, também os valores estão confusos. A solicitação também para a carreira, para a tecnologia, para um monte de coisa. Hoje se fala muito, né, de uma série de coisas de gêneros e tudo isso. Então, os valores estão sendo ainda não estão claros, né? Estão, me fugiu a palavra, mas estão sendo transformados, não é? Então também é uma geração que não tem muita clareza, né? Onde eu vou, até onde eu vou, como que eu seguro meu filho, como que eu não seguro meu filho. De qualquer maneira, a única forma, a forma mais hábil é através do amor, né? Os pais deveriam ter uma reunião semanal com os filhos, né? Trocando como é que foi essa semana, como é que não foi, o que que você sentiu, o que que você não sentiu, trocar, conversar, e através da energia do amor, olha, estou aqui no que for necessário, vai para a vida, né? O pai direciona, né? Se você for por aqui, filho, mostra os caminhos para os filhos, mostra que eles são. Os pais espirituais vêm mostrar que os filhos são responsáveis, autorresponsáveis pelas escolhas que eles fazem, e mostrando que tem consequências. Hoje em dia, as crianças, não é mostrado para as crianças que eles podem fazer a escolha que quiser, só que eles terão que arcar com as consequências. Né? É tirado da realidade. Né? Outro dia eu estava no mercado, uma criança querendo um presente, um brinquedo, a mãe falando que não podia, a criança teve uma crise e falou, pague com um cartão. Né? Quer dizer, na realidade, a realidade, qual é a realidade? Né? Então, mostrar para a criança as consequências, mostrar que ele é responsável pelas escolhas e, principalmente, mostrar para a criança que ela tem que
buscar aquilo que está dentro do coração dela. Agora é difícil, porque é um estímulo constante da tecnologia. E aqui caberá aos pais mesmo, né? Horários. Pode falar? Você não tem hora que eu acho, não sei se a palavra correta é essa. Antigamente os pais, é, os filhos hoje, eu não consigo raciocinar nesse sentido. Eu não sou psicólogo, né? Você é psicóloga, a minha psicóloga. Então eu vejo que o protagonismo parece que estão sendo mais dos filhos. Os pais, é incrível. Você já não enxerga mais os pais Porque no a comando. própria sociedade, o que acontece? Hoje, eu não estou criticando nada, estamos somente estamos constatando, né? Antigamente, um pai apoiava um professor, uma decisão de um professor, né? Hoje é uma limitação. Então, os professores podem agir até aqui, os pais podem agir até aqui. Concordo plenamente. Espancamento, nada disso. Mas a autoridade está sendo questionada, né? Então os pais perderam um pouco a Não, autoridade. os pais perderam Os autoridade. lecionadores. Os pais perderam autoridade, pelo que eu vejo, os pais perderam a autoridade total. Porque você vê, vai aí nesses bailes, a gente vai, às vezes, vai fazer caminhada aqui no calçadão, passa na frente de um clube, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, está clareando, a gente abre a janela e olha lá embaixo, meia dúzia de meninas que você vê que tem o quê? 13, Então, 14, 15 anos, então, com mas garrafa de bebida na mão, gritando, xingando. aí nós não vamos entrar É, nas questões dos valores da época, tudo isso, mas é porque muita, mas é muita gente, assim, mas é muita criança, mas menores, que a gente fala, e os pais? Os pais não são o mínimo responsáveis? Não sabem onde eles estão? Quer dizer, os pais estão dormindo, não estou criticando também, mas eu estou meio abismado com o que a gente vê. Será que eu fiquei tão velho que eu não consigo acompanhar esse raciocínio? É meio difícil concordar que você vai num clube, fora do clube, a maioria são menores. Eles podem até não entrar, porque o clube não deixa, mas estão lá na porta bebendo, garrafa de vinho na mão, garrafa de vodka, com os é porque moleques, na nossa, né? eu digo assim, Mudou então uma geração. nas gerações anteriores, né, é o meu ponto de vista, claro, os pais tinham muito claro o papel deles. Era muito claro o papel. Para a geração dos pais hoje, não há essa clareza, porque, de um lado, eles são filhos da outra geração, mas, de um outro lado, a sociedade, a mídia, a televisão, a escola questiona e tira essa autoridade dos pais. Também há uma sensação até onde eu vou, onde eu não vou. Mas é transitório, é uma geração assim. O importante, né? O importante é que, se cada pai perceber qual é o meu papel, e o meu papel é direcionar, orientar, ser presente, e aí depende muito, né? Depende muito dessa consciência, mas é muito complexo, é muito difícil, porque as crianças hoje, primeiro que já nascem de uma forma diferente, já são seres mais independentes, já são seres mais da nova era, e os pais estão um sanduíche, né? Estão um verdadeiro sanduíche, até que a sociedade cobra, a escola cobra, a tecnologia cobra, então tudo isso está se adaptando melhor. Esperamos, né? Esperamos. E é outra, né? Mais do que isso ainda, o questionamento dos valores hoje, né? De gênero, de tudo isso. Então é muito difícil ser pai e mãe nesse Mas momento. você viu que eu te contei? Muito mais fácil na nossa época, que era muito claro esses papéis. Mas o mais importante para essas crianças, né, é sentirem a presença, o amor dos pais, o diálogo dos pais, mostrarem para essas crianças que elas podem, né, desenvolver nelas esse lado social, porque é sofrido para as crianças também. Porque quando elas chegam no social, elas não têm um jogo mais social, né, para lidar com a situação. Então é muito mais cômodo, muito mais protegido eu ficar na minha sala com o meu computador.
Eu, Ok. eu te contei, né? Fui numa loja, amigo meu, e os moleques foram todos lá para o sítio. Eles vão lá tudo para fumar maconha, para usar droga. Falei, como? Mas você deixa os seus filhos andar com essas pessoas? Se ele não andar com eles, então ele não tem amigo, porque se eu não Não deixar, tem. você vê que ponto que chega, né? É difícil. Não Agora, é tem complicado. alguns profissionais muito interessantes, não é a minha área de especialização, são os terapeutas, né, que trabalham com as crianças, com tudo isso. Tem uma autora fantástica chamada Doreen Virtue, né, que ela tem livros excepcionais sobre as crianças da nova era, uma orientação mesmo. Tem terapeutas especialistas, né, nessas orientações. Eu estou dando uma visão geral, psicológica, mas não é a minha área de especialização. Eu só sinto que os pais de hoje estão numa situação extremamente sem um modelo, né? E as crianças de hoje também acabam se recolhendo porque está mais fácil ficar com o computador do que conviver as relações sociais.